Sejam todos bem-vindos a este canal. Chegou a hora de partilhar. E hoje o tema está bem interessante. Coronavírus não é o fim dos tempos. Você acredita que o coronavírus não é o fim dos tempos? Esta é a proposta do conteúdo de hoje. Antes de prosseguir, gostaria de lhe convidar a fazer um like neste vídeo e a se subscrever para poder ter mais conteúdos. Você acredita? Não acredita? Deixe seu comentário aqui embaixo. Existem vários conteúdos aqui no YouTube que falam sobre o coronavírus na Bíblia, coronavírus e a Bíblia, algo do gênero. E muitos desses conteúdos, eles defendem que, ou dizem, acreditam que o coronavírus é o fim dos tempos. E este vídeo vem fazer algo diferente. O coronavírus não é o fim dos tempos. Eu acreditava que o coronavírus era o fim dos tempos. Mas agora já não acredito. Quando a Covid-19 surgiu, explodiu, deixou todo mundo chocado. E, de fato, isso mexeu com todos e nos fez acreditar, em algum momento, que talvez fosse o fim dos tempos. Vamos explicar o porquê que não acredito mais, que o coronavírus seja o fim dos tempos. Em 2019, aqui no meu país, aqui em Moçambique, nós só víamos pela televisão que anda por aí um vírus que estava a matar a massa. Nós víamos pela televisão, a Europa foi muito afetado, a América, e em algum momento nós, os moçambicanos, em particular, pensávamos que fosse uma brincadeira dos europeus. Para ser sincero, pensávamos que fosse uma invenção, uma brincadeira dos europeus. Até que a verdade chegou em África. E a partir desse momento começamos a acreditar que era verdade. Quando essa doença entra em Moçambique, exatamente em 2020, no mês de março, foi aí onde percebemos que não se tratava de uma brincadeira. Que aquelas mortes que nós assistíamos pela televisão, que assolavam a Europa, que assolavam a América, era uma realidade. E esta doença chega em África, tempo em que Moçambique ainda não está preparado para lidar com assuntos de higiene conforme a doença exigia. É triste dizer, mas nós, moçambicanos, nos tempos vivíamos, de qualquer maneira, assim posso dizer, não ligávamos muito para essa questão de higiene pessoal. Para mim, esta doença, quando chegou, ela me fez eu refletir imenso. Em algum momento eu me senti como se eu fosse o causador da doença.
Vou explicar isso porque quando tu te preservas, chega um momento que sais fora da linha, vamos assim dizer, de repente acontece algo errado. Tu te sentes como se fosses o culpado, enquanto na verdade foi uma coincidência. Eu quero dizer com isso que, exatamente em 2020, eu estava à espera de receber um filho. E, poxa, quando percebi que estávamos diante de uma doença que contaminava de qualquer maneira, aí eu me perguntei, por quê? Por que acontece exatamente neste momento em que eu decidi ter filho e estou à espera de um filho? E para além de esperar um filho exatamente no mês de março, eu completo anos. E aqui em Moçambique, o primeiro caso foi detectado em 22 de março, se a memória não me traiçoa. E o mês de março, a data 22, ela, para além de lembrar esta doença, ela também me lembra o ano em que houve maior, uma explosão daqueles, sei lá, armamentos, mísseis, assim, que foram instalados na casa dos militares aí, aqui perto mesmo do meu bairro. Houve um explosivo. Então, o mês de março tornou-se, em vez de tornar-se um mês de grande felicidade para mim, transformou-se em um mês de incertezas, vamos assim dizer. Mas isso é algo que acontece, né? Então, ali eu acreditei que estivéssemos mesmo no fim do mundo, como muitos ainda acreditam, mas acredito que depois deste conteúdo você vai mudar de ideia. Certo? Aqui na Bíblia tem uma palavra que seria melhor partilhar convosco. No livro de Mateus 24, 38, que diz o seguinte: no dia que precederam o dilúvio, comia-se, bebia-se, os homens casavam-se e as mulheres eram dadas em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Quando chegar aquele dia, estaremos ocupados com os nossos programas de sempre e de repente seremos surpreendidos. É que, na verdade, nunca estaremos prontos para esse dia. Agora, como é que o coronavírus não é o fim dos tempos, como os outros acreditam? Eu preparei aqui umas duas razões. A primeira razão é que o coronavírus é uma doença contagiosa e não é a primeira doença a existir, né? Na Bíblia, exatamente nos livros que irei partilhar aqui convosco, o livro de Levíticos, capítulo 13, e o Evangelho de São Marcos, eles falam de uma doença que é a lepra, que também é uma doença contagiosa,
o procedimento de exame é quase o mesmo o da Covid-19. Aquele procedimento de isolamento, 7 dias, 14 dias, uma coisa assim. Então parece um pouco com o procedimento da doença da lepra. E a segunda razão, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36, que diz: quanto aquele dia e aquela hora, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, só Deus, só o Pai neste caso. Então, com essas duas razões, 19 não é o fim dos tempos. E agora eu gostaria de ler aqui as passagens do Levítico e o Evangelho de São Marcos, para depois refletir contigo. O livro Levíticos, o capítulo 13, se tiver tempo, pode ler o versículo 1 até 46, mas para eu não me alongar, eu vou fazer uns cortes. Vou ler do versículo 1 a 2 e depois vou pular para o versículo 44, 46. E a leitura diz: o Senhor disse a Moisés e Arão: quando um homem tiver na pele do seu corpo um tumor, uma doença de pele ou uma mancha, podendo degenerar a afecção leprosa sobre a pele, será apresentado ao sacerdote Arão ou a um dos sacerdotes seus descendentes. Continuando, essa pessoa é leprosa, é impura. O sacerdote declará-la impura. O mal atingiu-a na cabeça. E o leproso atingido por tal afecção deve rasgar as roupas, desalinhar o cabelo, tapar-se até a boca e gritar: impuro, impuro. Enquanto conservar a chaga, será impuro, viverá isolado e a sua residência será fora do acampamento. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 45. A palavra diz: um leproso veio ter com ele. Caiu de joelhos e suplicou: se quiseres, podes purificar-me. Compadecido, Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: quero, fique purificado. Imediatamente a lepra deixou-o e ficou purificado. E logo o despediram, dizendo-lhe em tom severo: livra-te de falar disto a ninguém. Vai antes mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que foi estabelecido por Moisés, a fim de lhes servir de testemunho. Ele, porém, assim que se retirou, começou a proclamar e a divulgar o sucedido, a ponto de Jesus não poder entrar abertamente numa cidade. Ficava fora, em lugares despovoados, e de todas as partes iam ter com ele. Bom, meus caros irmãos, meus caros amigos, o livro de Levítico, ele nos faz perceber que, naquele tempo, a doença da lepra era vista como algo muito sério, uma doença muito grave. Em algum momento, foi visto como um pecado. E como não existiam médicos, não existiam cientistas como nos tempos de hoje,
Este papel foi dado aos sacerdotes. Os sacerdotes é que deviam examinar se alguém fosse suspeito de ter essa doença de lepra. Então, os sacerdotes deviam examiná-lo cuidadosamente e declarar se aquela pessoa tinha ou não a lepra. E no caso de ter a lepra, a pessoa devia ser isolada. Isto é, devia ser afastada. Não é? Devia ser separada das pessoas. Não podia conviver com as outras pessoas. Não existia cura da lepra. Não existia. O Evangelho, né? Ele também continua a falar dessa lepra. Temos um homem que foi ter com Jesus e, ao ter com Jesus, ele pediu para que fosse purificado. Não é? E Jesus não isolou este leproso. Jesus fez algo diferente. Jesus estendeu a sua mão e tocou este leproso. E disse, quero, fica purificado. É assim como ele disse. Quero, fica purificado. E de imediatamente a doença deixou aquele leproso. Então, nós não podemos olhar a Covid-19 como se fosse o fim dos tempos. Não é a pessoa entender que porque trata-se de uma doença que está a tirar muitas vidas, não é? Nos tempos de hoje, é uma doença, aliás, é o fim dos tempos. Não. Há muitas pessoas que tentam nos fazer perceber isso. Vamos ter um exemplo de 2012. 2012 rolou uma notícia que dizia que era o fim do mundo, que era o fim dos tempos. E hoje estamos em que ano? 2024. A Covid, ela eclodiu em 2019 e hoje estamos em 2024. Não é? E não podemos continuar a dizer que a Covid é uma doença ou é o fim dos tempos. Não podemos continuar a pensar assim. Senão, também podemos ir atrás ao Antigo Testamento e pegar esta doença de lepra e considerarmos que também foi o fim dos tempos. Mas depois da lepra nós ainda temos a história que continua até chegarmos ao Novo Testamento. Então não podemos continuar a ter esse fio de pensamento de que a Covid-19 é o fim dos tempos. Quando em Moçambique entra esta doença do coronavírus, nós estamos mesmo inseguros, apavorados, por causa da vulnerabilidade dos nossos sistemas de saúde, nossos sistemas de transporte. E acontece de entregar tudo nas mãos de Deus. E graças a Ele, nós fomos poupados. Se em Moçambique a Covid-19 tivesse o mesmo efeito que teve na Europa e na América, isso seria uma grande tristeza, porque esses dois continentes de que estou a falar são continentes bem preparados, com os melhores cientistas, os melhores hospitais, as melhores universidades, melhores escolas, os continentes com os melhores sistemas de transporte. São continentes de primeira, com tudo ou quase tudo de melhor, não é? E veja que, mesmo estando preparados
com uma vasta equipe de médicos bem qualificada, com uma vasta equipe de pesquisadores bem formados. A Europa e a América foi muito afetada por esta doença do coronavírus. E já imaginem vocês se o mesmo efeito que aconteceu na Europa acontecesse em África. Nós somos um continente de terceiro mundo, não é? E as nossas escolas, os nossos sistemas de transporte, os nossos hospitais, não vale a pena mencionar. Então seria um desastre total para nós africanos. E em particular para nós os moçambicanos. Por isso eu digo que fomos poupados, graças a Deus. A mão de Jesus Cristo, ela continua a tocar a todos nós. Graças a Ele, que conseguiu fazer o homem inteligente, os cientistas hoje conseguem controlar esta doença. A doença ainda não acabou, mas eles pelo menos conseguem controlar. Então a tecnologia está bem avançada e temos que dar graças a Deus porque Deus age através da palavra, Deus age através do homem. Então essa inteligência de conseguir controlar esta doença é graças a Deus. É graças a Ele. Temos que dar graças a Ele. Há pessoas que querem ver Deus descer e dizer que eu sou Deus e estou aqui a trazer a cura. Mas não é assim. Deus age dessa forma. E se a doença está controlada, é graças a Ele mesmo. Porque se assim não fosse, nem a vacina faria nada. Percebeu? Então vamos parar de continuar a propagar essa informação de que a Covid-19, o coronavírus, é o fim dos tempos. Ninguém sabe. Ninguém sabe.